Que salmo lindo, meus irmãos e minhas irmãs, com o qual a liturgia de hoje nos presenteia neste terceiro dia do nosso cerco de Jericó. Gostaria de saber quem que está vindo pela primeira vez hoje, levante a mão. Vamos aplaudir esses nossos irmãos e irmãs. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe. Uma alegria receber vocês aqui. Como é bom ver tantas pessoas, tantos jovens de menos idade e jovens de mais idade também. Como é bom ver tantas famílias, pais e mães com crianças, que coisa linda. A igreja é de fato, meus irmãos e minhas irmãs, a casa de Deus, a casa do nosso Pai, e na casa do Pai, o filho, a filha, sempre se sente à vontade. Então sinta-se muito à vontade, você que está aqui, só não vai dormir, pelo amor de Deus, né? Fala, sinto muito à vontade, tá bom, padre. Não é assim também, né? Você que nos acompanha em casa, também se sinta muito à vontade. Padre brinca, mas é verdade. Papa Francisco tem nos ensinado isso, que diante de Deus nós somos filhos, e Deus é um Pai que nos ama, que acredita em nós, que não se envergonha de nós quando nós erramos. Às vezes nós corremos o risco, queridos irmãos e irmãs, de construir com Deus um relacionamento, acreditando que Ele nos ama, que Ele nos aplaude, somente quando nós apresentamos resultados, ou seja, somente quando nós fazemos as coisas certas, quando nós acertamos em tudo, mas nem sempre a gente acerta em tudo. Pode ser que você aqui, você nos acompanhando em casa, justamente nesse dia pode ser que você esteja se encontrando com muitos dos seus erros, das suas incapacidades, das suas fraquezas. Pode ser que você tenha feito coisas ruins, cometido atitudes erradas, contrárias ao que Deus esperava de você. Mas filho, filha, saiba disso, Deus não te ama simplesmente pelos resultados que você apresenta ou não. Ele te ama porque você é filho. Ele te ama quando você acerta, mas também te ama quando você erra. É lógico, Ele nos convida à superação do pecado, do mal, das fragilidades, mas Deus não se envergonha de nós. Você que tem vivido lutas, eu falei isso semana passada, e vou falar de novo porque isso está na mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, de 2015, deste ano. Você que tem vivido lutas, erros, vacilos, saiba que Deus não é indiferente a você, ao que você vive, as suas lutas, as suas dores. Deus ama você, Ele está contigo, e Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele de alguma forma está chegando na sua casa através da TV, porque Ele quer falar ao seu coração. E Deus nos dá de presente, queridos irmãos, queridas irmãs, você aqui, você em casa, você que veio hoje pela primeira vez, Deus nos dá de presente uma liturgia belíssima, falando da história de Naamã. Você conhece alguém com esse nome? Eu nunca vi ninguém com esse nome. Tem uns pais que colocam os nomes nos filhos, né, que só o pai, né? Uns nomes. Esses dias eu estava num lugar que a menina me pediu para assinar um livro, né, dos meus livros. Perguntei como é que é o seu nome, ela me falou. Falei, você tem certeza que esse é o seu nome? Ela falou, padre, eu na época não podia opinar, foi o que minha mãe e meu pai escolheram. Mas uma pessoa muito bem-humorada também, né? A gente brincou e ela mesmo riu. Pode ser que você não conheça nenhum Naamã, e nem coloque o nome no seu filho de Naamã, viu? Procura um nome mais assim, mais fácil de pronunciar. Uma sugestão, uma dica, né? Você se sinta livre. Contudo, meus irmãos, esse homem com esse nome Ciro, esse nome engraçado para nós que falamos português, ele nos ensina muitas coisas, não só pelo positivo, mas também pelo negativo. Você vê como a providência de Deus rege os cursos da história de maneira diferente muitas vezes da que a gente concebe. Naamã era um homem importante, um chefe do exército, responsável por um grande destacamento, e ele estava lá na Síria. De repente ele descobriu que estava com lepra, e uma pessoa, uma escrava que era do povo de Israel, que estava lá servindo na corte, olha como é, Deus se usa de quem Ele quer, ouviu e falou, olha, você está sofrendo porque você quer. Tem alguém lá em Israel que pode te indicar um caminho de cura dessa sua enfermidade. E Naamã
encheu-se com a sua indumentária bélica do exército, juntou vários tesouros e foi para Israel. Chegou no rei de Israel e falou assim: olha, eu vim aqui para você me curar. O rei ficou louco, falou: esse cara bebeu. Onde já se viu que eu vou curar esse homem? E pediu até achou que ele estava querendo arranjar algum pretexto para começar uma guerra. Mas Eliseu, aquele homem de Deus, veja só como um homem de Deus e uma mulher de Deus fazem a diferença onde eles estão. Eliseu, aquele homem de Deus, disse: peça para que esse tal de Naamã, esse poderoso, venha a mim, que eu vou mostrar a ele que existe um Deus em Israel. Gente, olha a ousadia do profeta, do homem de Deus. Ele acreditava que de fato Deus estava com ele, Deus estava com o seu povo, e que Deus poderia mudar todas as realidades. Veio o sírio, com certeza o Naamã, o sírio, esperava ser recebido com uma corneta e um tapete vermelho saindo de dentro da casa de Eliseu, aliás, e Eliseu saindo com uma roupa vermelha, os olhos assim como chamas de fogo. Ele olhar para Naamã e falar: Naamã, você está curado. Aquela coisa bem cinematográfica. De repente, Eliseu nem sai da casa, pediu por um servo avisar. Olha a petulância diante daquele poderoso chefe. Pediu para um servo dizer: olha, vai lá, fala para esse tal de Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 na Bíblia é o número da perfeição, número da infinitude. E Naamã se sentiu insultado, porque, gente, com todo respeito a João Batista, que não saía do Rio Jordão, mas o Rio Jordão é minúsculo. A gente que tem muita água, ou pelo menos tinha muita água aqui no Brasil, está acostumado a ver tanta água. Quando você chega em Israel e vê o Rio Jordão, você fala: isso aqui que é o Rio Jordão? É um córrego. E na Síria existiam rios grandes. Naamã se sentiu ofendido e ia embora, mas os seus soldados falaram, os seus amigos, companheiros, servos: Naamã, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Agora ele te pediu uma coisa fácil. Vai lá, dá um mergulho nesse Rio Jordão 7 vezes e vai embora. Te custa. Naamã foi convencido. Chegou lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele saiu daquela água nova, parecendo uma pele de uma criança recém-nascida. Gente, mas vamos aprender com essa citação da Escritura. Em primeiro lugar, o que impedia Naamã de receber a graça de Deus? E quais foram os 2 grandes obstáculos que Naamã precisou vencer? Em primeiro lugar, Naamã precisou vencer o seu orgulho, seu amor próprio, porque ele teve que se dobrar. E o homem de Deus de verdade, quando você chega perto de um homem de Deus, ele já faz questão de alguma maneira de te mostrar, ele faz questão de alguma maneira te mostrar que as coisas têm que ser do jeito de Deus, não do seu jeito. Tem gente que vem às vezes no padre e fala: padre, eu quero que você coloque a mão assim, faça 3 vezes o sinal da cruz. Mas tem que ter essa fórmula sua, senão Deus não age? Lógico que não. É bom que seja do jeito de Deus, não do jeito da gente, não é? Naamã teve que vencer o seu orgulho e se dobrar. Quem não se dobra diante do vento é arrancado pela raiz, pela tempestade. Se dobre, filho ou filha. Vença o orgulho, faça do jeito de Deus. E segundo obstáculo que Naamã teve que vencer, meu irmão, minha irmã, a mentalidade mágica. Porque Naamã achou, porventura, que Eliseu ia sair com uma varinha de condão, ia tocar nele, ou ia dar 3 pulos, invocar não sei o que, e fazer aquela cara. Às vezes as pessoas acham, eu fui naquela pessoa que fez uma oração, a oração foi boa, porque ela virou até o olho, gritou, eu gosto daquela missa, porque aquele padre faz um escândalo. Ué, mas quer dizer então que barulho é sinônimo de eficácia? Nem sempre, não é? Ele teve que vencer a mentalidade mágica, de achar que tem que ser uma coisa, sabe, estapafúrdia, aquela coisa grande, aquela coisa que chama a atenção. Eu gosto de ir naquela missa, porque naquela missa tocam trombetas, e vem o Santíssimo. A última coisa que você vê é o Santíssimo. É uma hóstia desse tamanhozinho, né? Mas tem uma arca, e tem uma corneta, e tem um ministro, e tem tudo que você imaginar. Jesus está lá atrás, quietinho,
na Eucaristia, ele deve pensar assim, será que alguém está me vendo aqui? Não é? Mas infelizmente nós temos a mesma tendência de, não, meus irmãos e minhas irmãs, o padre está brincando, mas é muito sério. Nós também, para recebermos as graças que Deus quer nos dar, precisamos vencer esses dois obstáculos, o orgulho, o amor próprio e a mentalidade mágica, a mentalidade de show. O Papa Francisco falou isso na homilia hoje cedo em Roma, na Casa Santa Marta, que muitas vezes nós não recebemos a graça de Deus porque nós queremos que Deus haja fazendo um show, e Deus age na simplicidade e na humildade. Quando as coisas acontecerem de maneira muito, você desconfie, porque as maiores graças que Deus quer fazer na sua vida, na sua mente, elas vão acontecer de forma simples. Às vezes você repetindo uma oração, mas às vezes nós somos tão orgulhosos. Aí eu não sou de ficar repetindo a oração, tá certo, você sabe mais que Deus, você sabe mais que 2000 anos de história cristã. Tem gente que tem a pretensão de querer inventar o cristianismo de novo. O cara se torna padre, ou se torna um pregador, quer ensinar tudo de novo. Mas tem 2000 anos de história, de fé, de quedas, de recomeços, de uma tradição linda cristã que nos sustenta, gente, que nos fortalece. O Papa Francisco falava, cuidado com a busca de um show da fé. Porque num show da fé você encontra tudo, menos Deus. Infelizmente, cuidado. E o Papa Francisco, na sua homilia, falava a mesma coisa com relação ao Evangelho. Por que aqueles homens em Nazaré, os conterrâneos de Jesus, aquelas mulheres na sinagoga, ficaram furiosos? Gente, Jesus ele tinha uma inteligência emocional fora do comum, não é? Ele era filho de Deus, inteligência emocional é até menosprezar com uma habilidade tão humana. Mas ele era um homem que conseguia suportar esses processos profundos de rejeição. Imagina você chegar na sua cidade, Nazaré, pelo que tudo indica, devia ter de 400 a 500 pessoas naquela época. Era uma metrópole. 400 pessoas, nós temos muito mais de 500 pessoas aqui nessa igreja. Nazaré era 70%, 50% que fosse dessa igreja. Era lá que ele tinha sido criado, ele conhecia todo mundo, e lá as pessoas ficaram furiosas, porque as pessoas não o aceitaram. Por quê? Porque ele era o filho do carpinteiro, porque ele não apresentou nenhum diploma, e porque ele não fez nenhum show. Gente, Deus se revela na simplicidade. Contudo, aqueles homens, aquelas mulheres em Nazaré, não receberam as graças que Deus quis fazer, e tinha para fazer na vida deles, na história deles, porque eles não souberam pensar do jeito de Deus. E aqui nós entramos no tema do cerco de Jericó de hoje. Libertar a mente das opressões, das muralhas que nos impedem de raciocinar segundo Deus. Aqueles homens, aquelas mulheres em Nazaré, eles não conseguiram pensar do jeito de Deus. Por quê? Porque a mente deles estava viciada. Eles não souberam expandir, gente, a maneira deles pensarem. Eles não souberam expandir o seu raciocínio para raciocinar do jeito de Deus. Eles não se deixaram moldar na sua mente por Deus. Eles não se deixaram formar na sua mente por Deus. E eles acabaram perdendo a oportunidade de se encontrar com Deus feito homem em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, como o padre disse no início, hoje nós estamos rezando pela nossa mente, pedindo que Deus se liberte a nossa mente. E de fato, como o padre disse, a nossa mente, a mente humana é um dos principais campos de batalha nos quais a nossa vitória ou a nossa derrota de maneira concreta e profunda se estabelecem. Jesus ficou bravo também com aquele povo, é lógico, se controlou com a sua inteligência emocional, como eu disse, mas ele ficou decepcionado com aquelas pessoas porque eles não souberam deixar o seu raciocínio ser transformado por Deus. E pode ser, filho, filha, sem qualquer demagogia eu afirmo isso, pode ser que as muralhas ainda não estão caindo na sua vida, na vida da sua família, porque o seu jeito de pensar ainda não é o jeito de Deus. Pode ser que você e eu ainda não raciocinemos como Deus quer que nós raciocinemos. Pode ser que o nosso pensamento esteja dividido, confuso. E mais do que isso, entrando num tema que eu quero tocar nessa noite, pode ser que a nossa mente esteja viciada no mal, viciada na derrota, viciada na negatividade. Gente,
Eu já tenho falado aqui nas homilias, eu tenho estudado uns artigos, uma pesquisa ampla de um psicólogo português chamado Miguel Lucas. Uma teoria muito bonita. E ontem eu estava estudando justamente para hoje, uma teoria linda, muito encarnada, na qual esse psicólogo fala do perigo da ruminação negativa. O que é a ruminação negativa? O padre vai explicar. Em primeiro lugar, tenhamos em mente que a maioria das nossas atitudes, elas são coordenadas e ordenadas pela nossa mente. É a mente que acaba ditando as suas escolhas e as suas atitudes. Mais do que isso, são os seus padrões de pensamento que acabam determinando como você age, como você reage, o que você escolhe ou não escolhe na vida. Então, na mente existe e reside o centro daquilo que nos move. Gente, e esse psicólogo dizia, em outras palavras, e eu achei muito interessante, que a gente tem a tendência de, com o tempo, materializar os nossos pensamentos, materializar aquilo que a gente pensa. Por exemplo, a pessoa que viveu um fato. Eu li também uma pesquisa da Universidade de Liverpool, que eles concluíram, um grupo de psicólogos também, eles concluíram que, na maioria dos casos, o que faz mais uma pessoa sofrer não é o fato que aconteceu, mas é o jeito que aquela pessoa pensa sobre aquele fato, o padrão de pensamento que ela tem. Às vezes nós estamos com a nossa mente viciada na derrota. Por exemplo, uma pessoa que viveu uma situação difícil, um fato difícil, uma traição, uma perda de alguém que amava, que ama, uma mutilação física, alguém que perdeu o casamento, alguma coisa que precisava. Todos nós temos dores no coração. Ou tem algum super-homem aqui, ou alguma super-mulher, um homem de ferro, uma mulher de ferro? Não. Você que está aqui, você que está em casa, você tem sofrimentos. Nós somos muitas vezes por fora inteligentes e esboçamos estar bem, mas no fundo, dentro de todos nós, existe uma criança carente, uma criança com medo, insegura, com recalque. E essa criança precisa amadurecer com o tempo, precisa ser trabalhada. Todos nós temos nossos medos, as nossas feridas, as coisas que nos marcaram, mesmo que a gente não perceba. Esse psicólogo dizia que uma coisa importante para você vencer os pensamentos negativos é você reconhecer que eles existem, os padrões de pensamento negativos. É identificar como eles agem dentro de você. Você que viveu, como o padre dizia, uma experiência de dor, de frustração, de sofrimento, de perda, de rejeição. Às vezes você sofreu quando aconteceu, mas a forma que você foi internalizando isso, pensando sobre isso, foi gerando em você um padrão de pensamento negativo que desencadeou um processo de estresse, de ansiedade, te deixou uma pessoa agitada, uma pessoa que não acredita mais em ninguém, uma pessoa que desconfia de todo mundo, aqueles chavões que a gente vai internalizando, homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Ou às vezes você teve uma experiência difícil com seu pai, que não soube te entender, aí você acaba transferindo inconscientemente. Isso é muito sério. Tem pessoas que têm dificuldade com uma figura de autoridade, por exemplo. Entrou em um serviço, só pelo fato do outro ser chefe, você já não gosta. Tudo que ele fala parece que range dentro de você. Mas no fundo, às vezes, a presença daquele superior, daquela autoridade, está trazendo à luz a ferida que você viveu com seu pai, que quem sabe foi autoritário, não entendeu você, não conseguiu dialogar com você, mas te impôs tudo. Nós vamos criando padrões de pensamentos que vão norteando as nossas atitudes. E muitas vezes, quando você começa a pensar sobre algo, você vai entrando em um processo de autorreflexão, o que é importante. Você precisa refletir sobre a vida, não pode agir de qualquer jeito. Só que muitas vezes a gente direciona esse processo de autorreflexão de maneira errada. Essa autorreflexão, ela precisa ser compassiva, ela precisa ser direta, assertiva. Você não pode internalizar essa reflexão de uma maneira negativa. Por exemplo, eu sofri alguma coisa aqui, eu fui rejeitado, mas eu começo a pensar sobre aquilo e vou refletindo, e a cabeça é um mundo, não é? A mente é um mundo, e eu já vou tirando as minhas conclusões. Por isso que o isolamento é sempre um perigo. Às vezes você tem um trauma, você vai se isolando e vai tirando as suas conclusões. No fundo, aquela pessoa me tratou mal porque ela tem ciúme de mim. Eu sou o máximo.
eu sou o Márcio, faz até uma pose para foto, pode me fotografar. No fundo, todo mundo me persegue. Eu atendi uma pessoa que ela tinha sido mandada embora de 4 empregos, que todo mundo perseguia. Eu falei, aí sentei, né, primeira vez só dei aquele sorriso, aquele abraço, que bom que você veio. Aí no segundo dia eu fui perguntando um pouco mais sobre a vida dela, as atitudes, e eu fui vendo que nem todo mundo estava errado, mas ela também tinha coisas que precisava mudar, precisava se converter, precisava mudar atitudes, mudar postura profissional, ética, a proatividade. Era uma pessoa muito parada. É muito fácil culpar os outros, mas muitas vezes nós vamos nos fechando e criando aqueles padrões de pensamento. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim, está todo mundo me perseguindo. E essa autorreflexão, ela vai gerando uma ruminação negativa. O que é ruminação? Alguém aqui já foi em algum sítio ou já viu uma vaca comendo capim? Desculpa o exemplo, não é muito higiênico, mas você vai me entender. A vaca, quando ela come o capim, ela rumina, não é? E tem vaca que não põe nem sal, nem ketchup, já come aquela grama. E o que acontece? Aquela grama que ela mastiga vai ao estômago, volta, né? Ela mastiga de novo e volta, para ela ter certeza que não ficou nenhum capim ali em forma de pedra. Tem que ser tudo mastigadinho. Isso que é ruminar, dando um exemplo muito categórico. A ruminação negativa acontece quando você vai pensando sobre as coisas que te aconteceram na vida e vai internalizando, e vai ruminando, vai pensando sobre aquilo. E aquilo vai gerando um padrão vicioso negativo no seu jeito de pensar. E você vai pensando de maneira negativa sobre você e sobre as pessoas. E, consequentemente, sem você perceber, você vai materializando esses pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que é tímida, que tem um padrão de pensamento negativo. Esse psicólogo português dizia que é como se existisse uma voz autocrítica dentro da pessoa, uma voz interior. Se você é muito tímido, é como se a voz te falasse assim: não vai naquela festa não, você vai se sentir deslocado, estranho, fica em casa. O padrão negativo de pensamento vai sempre te roubando. Ah não, nem adianta você se esforçar no emprego, você não vai conseguir aquela promoção mesmo. Não adianta nem botar fé nesse namoro, viu? Seu destino é ficar sozinho, porque ninguém gosta de você. Pode parecer brincadeira, mas isso, gente, é uma programação neurológica. Isso existe mais do que a gente imagina. Acontece conosco, e a gente tem que identificar esses pensamentos negativos que vão te dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai, não adianta tentar. E vai te limitando e vai me limitando. São pensamentos que vão nos castrando na vida, roubando as nossas possibilidades. E esses pensamentos sempre dizem para você: você não consegue, você não vai conseguir, você não pode, você não supera. Mas sabe o que Deus te diz? Esses pensamentos podem te dizer tudo isso, mas Deus diz para você a seguinte coisa: você é o meu filho e eu te criei para ser um vencedor ou uma vencedora. É isso que Deus te diz todos os dias, em todas as circunstâncias. Mas o que acontece? Nós corremos o risco, gente, de viver padrões de opressão na nossa mente, negativos, essa ruminação negativa que vai gerando estresse, que vai gerando um sentimento de autoculpa, de autoaversão, e isso vai limitando a nossa possibilidade de crescer. A gente vai ficando sempre aquela pessoa moada, aquela pessoa que não acredita em si mesma, aquela pessoa que vive mendigando o amor das outras pessoas. Tem pessoas que já chegam para você, perto de você, que elas são tão inseguras, que elas acham que pelo fato de você olhar para elas, você está reprovando, você as está reprovando. O que você está olhando, padre? Nada, não posso olhar. Estou feia? Você está falando. Às vezes você olha para a pessoa já: o que foi? Minha chapinha não deu certo, né? Homem nem sabe dessas coisas. A mulher se veste mais para as mulheres do que para os homens, né? E às vezes eu estou assistindo, é que nem um amigo meu me disse esses dias, que ele estava assistindo televisão, assistindo um jornal famoso aqui no Brasil, naquele horário, né, que você sabe bem, e passou uma notícia: maratona de Boston, fulano estourou uma bomba, matou lá um monte de gente, o FBI está atrás do fulano que soltou a bomba. E o meu amigo, né, com a sua esposa do lado, assim, perplexo: caramba, estouraram a bomba numa maratona. Aí sabe o que a esposa dele falou em um momento de sabedoria? Nossa, o blazer da repórter está combinando com a camisa. Ele olhou para ela e falou: o quê?
Eu estou preocupado. Está caindo o mundo e você ali olhando para isso. Mas é diferente, né? O jeito da mulher perceber. Tem coisa que é só a mulher que percebe. Às vezes eu nunca ouvi um comentário assim de um homem: ai padre, eu vi o senhor pregando na TV quando eu estou sem a casula, né? Aquela camisa combinou com a calça, ou o teu sapato está bonito. Nunca ouvi. Agora de mulher eu já ouvi, principalmente das que eu tenho lá em casa. Tem 2 irmãs, um monte de primo. Eu sou o único homem da minha família, dos Andonás. Aliás, agora nasceu um priminho segundo que está com 1 ano e pouco lá para dividir comigo, né? O peso da responsa. 2 irmãs, 2 sobrinhas. Aí eu assisti. Eu vi lá a tua roupa. O senhor prestou atenção no que eu falei? Ah, mais ou menos, mas a blusa estava tão bonita. Pô, cadê? Eu estou exagerando, depois minhas sobrinhas me pegam, não é? Mas enfim, é diferente. Às vezes nosso padrão de insegurança vai sendo alimentado, gente, por causa desses padrões de pensamento. Essas vozinhas que estão lá dentro. Ah, você não tem nada de bom. Não adianta nem se arrumar. Na hora que você olhar para o espelho vai ser aquele susto. Mentira. Não acredite nessas vozes de reprovação. Escute a voz de Deus, que sempre te diz: vem, levanta, vai atrás dos seus sonhos. Você é vencedor, eu estou contigo e juntos nós vamos vencer. É o que Deus te diz todos os dias. Juntos nós vamos vencer. Mas padre Adriano, tudo bem, eu entendi o que o senhor falou sobre o jeito de pensar. Hoje nós estamos rezando no 3º dia do cerco de Jericó, sobre a libertação da opressão mental, sobre a libertação dos padrões de pensamento negativo, sobre a libertação da ruminação negativa, que faz com que a gente materialize na nossa vida pensamentos ruins. Mas padre, como que eu me liberto disso? Em primeiro lugar, para você se libertar, você precisa se conscientizar. Ninguém vence o mal se antes não se conscientiza da sua presença e ação. Não é porque tem gente que fala assim: eu não acredito no diabo. Deixar de acreditar nele não vai te defender dele, não. Você pode não acreditar em mim, mas eu estou aqui, estou pregando, tem quase 2 metros de altura. Estou aqui na sua frente, mas eu não acredito, mas eu estou aqui. Deixar de acreditar numa realidade não é vencer essa realidade. Primeiro ponto, você precisa identificar: existem sim pensamentos negativos, padrões negativos. Segunda coisa que pode nos ajudar muito, a oração. E depois vou falar melhor sobre isso, sobre a oração. E terceiro ponto, o que esse mesmo psicólogo que o padre está estudando falou, que eu achei muito interessante, que você vence um pensamento negativo com uma atitude positiva. Por exemplo, se o pensamento negativo te diz assim: fica em casa, fica sozinho, ninguém liga para você mesmo, não vai naquela festa não vai conviver. Porque o padrão negativo viciante, a ruminação negativa nos pensamentos, ela quer nos levar sempre ao isolamento, gente. Sempre a você se isolar. Se o pensamento negativo te diz: fique sozinho, não vai àquela festa, você tem que contradizer esse pensamento negativo com uma atitude positiva. O pensamento te diz: fique sozinho, você vai ligar para o amigo e chamar ele para tomar um café com você. O pensamento te diz: você não vai conseguir nada no emprego. Você, a partir desse pensamento, vai começar a lutar por uma promoção. O pensamento te diz: você não adianta nem se arrumar, não adianta nem você se cuidar, que você nunca vai namorar, você nunca vai ter ninguém, você nunca vai estar bem. Aí que você tem que contradizer esse pensamento. O dia que você tiver com a autoestima mais baixa, coloque a sua melhor roupa. Contradiga o seu pensamento negativo com atitudes positivas. O dia que você se sentir um lixo, em primeiro lugar, proste o seu coração diante de Deus, porque Ele exalta os humildes, os humilhados. E em segundo lugar, acredite sim, como dizia o Padre Léo, muitas vezes nós somos um esterco, mas um esterco que é capaz de adubar e fazer os jardins ficarem cada vez mais lindos e mais produtivos. Nunca se esqueça disso. Contradizer o pensamento negativo com uma atitude positiva. O pensamento negativo te diz: eu não vou conversar com aquela pessoa, eu não vou dar chance para aquela pessoa novamente, eu não vou perdoar. Mas a sua atitude positiva, racional, deve te dizer: vai lá. Você tem que ter essa atitude, aliás, não te dizer, você tem que pegar, ir lá conversar com a pessoa, ir lá buscar a reconciliação, ir lá buscar o diálogo, libertando a nossa mente, pelo poder da oração sim, mas também pelo poder de atitudes.
Porque não adianta eu vir aqui ficar só falando para você, eu vou rezar por você e você ficar com a mentalidade mágica. Tem coisas que o padre pode fazer por você, tem coisas que Deus pode fazer por você e só Ele, mas tem coisas que só você pode fazer em seu favor. Então, quinto lugar né, que o padre já falou tanta coisa, ou sexto, contradiga sempre os pensamentos negativos com atitudes positivas. E para amarrar isso de maneira muito concreta, eu sei que nós estamos na missa, na liturgia, que já tem as suas leituras, mas eu quero trazer uma outra contribuição da Sagrada Escritura, que vai nos ensinar e nos ajudar a entender essa dinâmica da libertação, da opressão da nossa mente, da libertação das muralhas que se levantam na nossa mentalidade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 a 5. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Vivemos segundo a carne, como humanos, é verdade, mas não combatemos segundo a carne. Não, as armas do nosso combate não são carnais. Elas têm em Deus o poder de derrubar fortalezas. Destruímos os sofismas, os pensamentos errados e todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E tornamos todo esse pensamento, e dominamos todo esse pensamento para levá-lo à obediência a Cristo. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Porque ela nos dá uma luz muito concreta, uma direção muito clara. Como eu disse, nós temos toda a liturgia de hoje, temos sim, mas dentro dessa proposta do cerco de Jericó e da liturgia sobre a qual eu já falei, olha que citação linda. São Paulo está dizendo aos Coríntios: nós vivemos como seres humanos segundo a carne, mas nós não combatemos segundo a carne. As nossas armas, as armas do nosso combate não são somente carnais, mas são armas espirituais, armas fortes, que têm o poder de destruir e derrubar fortalezas. Muitas vezes fortalezas do mal na nossa mente, padrões negativos de pensamento, pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, pensamentos de suicídio. Tem muitas pessoas, eu já ouvi pessoas que me disseram: Padre Adriano, eu vivo pensando no suicídio, às vezes eu não quero, mas parece que esse pensamento de acabar com a minha própria vida está dentro de mim. Tem pessoas com padrões de pensamento, gente, patológicos, mas às vezes nem sempre é um distúrbio. Às vezes também é uma brecha espiritual que a pessoa deu e vive uma opressão maligna na sua mente. Às vezes também precisa de um tratamento, obviamente, quem sabe uma intervenção medicamentosa, um remédio, não sei. Mas preste atenção, nós destruímos os pensamentos mentirosos e destruímos todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e subjulgamos todo pensamento, levando-o à obediência a Cristo. Em primeiro lugar, olha o que São Paulo está nos falando, gente, preste atenção, que nós temos armas para lutar de maneira muito concreta no nosso combate, armas que destroem fortalezas de negatividade, fortalezas da depressão, quem sabe instaurada na sua mente, fortalezas da angústia, dos pensamentos de derrota, dos pensamentos de inveja, de ciúme, de raiva, de cobiça. Nós temos essas armas. E o que São Paulo está ordenando em Cristo para mim e para você? Está nos ordenando, está nos dizendo que nós precisamos tornar os nossos pensamentos, os nossos raciocínios cativos a Cristo, subjulgando-os e levando-os à obediência a Jesus. Muitas vezes a tradução da CNBB diz a seguinte coisa: nós precisamos subjulgar todo raciocínio intelectual orgulhoso, todo pensamento altivo que não pensa segundo Deus, e torná-lo obediente a Cristo. Quais são essas armas poderosas para nós derrubarmos essas fortalezas na nossa mente, meus irmãos e minhas irmãs? O meu padre já disse que é a oração. Existem coisas, eu já disse isso aqui, uma vez um psicólogo amigo me disse: Padre Adriano, a psicologia vai ajudar você a entender o problema, mas quem pode curar a ferida é somente Deus. Só Deus pode ir lá na sua alma, lá na sua mente, lá no seu inconsciente, onde ficam alojadas muitas das nossas experiências, e curar você desse sentimento de inferioridade que quem sabe você traz. Somente Deus pode ir lá e tirar essa tristeza que talvez esteja na sua mente, no seu coração. Somente Deus pode ir lá e libertar você desse sentimento de incapacidade,
dessa timidez, dessa baixa autoestima. Então eu preciso rezar todos os dias. Diante do Santíssimo Sacramento, com certeza deve ter alguma igreja perto da sua casa. Mas também, na intimidade do seu quarto, do seu dia a dia, conversar com Deus em um diálogo aberto, livre, consagrando a sua mente a Deus todos os dias. Consagre a sua mente a Ele. Segunda coisa, segunda arma para nós derrubarmos as fortalezas na nossa mente, a Sagrada Escritura, a intimidade com a Bíblia, a leitura diária da Bíblia. Tem gente que fala assim: ai padre, eu gosto tanto da Bíblia, eu tenho uma linda Bíblia aberta lá no armário da minha casa. Aí você chega lá, que você põe o dedo na Bíblia, sai 5 centímetros de pó. Fala assim: você está lendo, né, infeliz? Bíblia não é amuleto, Bíblia é para ler. Ah, é tão bonita a minha Bíblia, grande coisa. Eu prefiro chegar na sua casa e ver a sua Bíblia suja, riscada de caneta, porque você anotou, marcada pela sua mão. É sinal que você está lendo, não é? É que nem o cara: eu gosto tanto daquela pessoa, mas nunca manda uma mensagem. Eu gosto tanto da minha esposa. Quanto tempo você não a vê? Ah, faz umas 3 semanas. Oh, mas que raio de gostar é esse? Quem gosta se importa, gasta tempo. Terceira coisa que pode nos ajudar a quebrar as fortalezas do mal na nossa mente e no nosso ser: o jejum, a abstinência. Infelizmente a nossa sociedade rechaça com muita facilidade tudo aquilo que evoque o mínimo de esforço. A gente quer tudo pronto, tudo fácil, mas no jejum você reza com o corpo, você disciplina o seu corpo, você mostra ao corpo que quem manda nele é a alma, que você não vai ser subjugado por instintos. Quarta coisa que pode ajudar a quebrar os padrões negativos na nossa mente e a quebrar as fortalezas na nossa mentalidade: boas leituras, leituras de livros bons, que acrescentem cultura, que acrescentem sabedoria. Tanta gente por aí que já leu 3 vezes os 49, para não dizer a quantia exata, tons de cinza. Conhece de trás para frente, mas a Bíblia você conhece? Aí eu vi uma vez, acho que lá em casa tem uma. Ai padre, eu não sei porque Deus não me abençoa. Eu sei. Você não faz nada também? Não coloca dele na sua vida, fica esperando tudo cair do céu, cabeça cheia de minhoca. Aí eu não sei, padre, eu não consigo. Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as portas que estão trancadas Ele abre em 1 segundo, porque Ele pode, mas Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Ele precisa estar no centro do seu coração, das suas escolhas, da sua maneira de pensar, dos seus raciocínios, da sua mentalidade. Que Ele nos liberte, mas pelo poder da nossa opção fundamental por Ele, em todas as realidades. Vamos ficar em pé? Vamos cantar juntos aqui com o Nando e vamos rezar hoje, consagrando a nossa mente a Deus. Isso com muita disposição. Levante. Eu quero pedir esse esforço de você. Eu gosto de pedir para que você levante os braços. É para a gente rezar com o corpo também. Que a oração não é somente uma atitude intelectiva, é uma atitude que engloba todo o nosso ser. Levante os seus braços. Vamos juntos cantar. E depois nós vamos fazer uma oração de consagração, de renúncia ao mal e de consagração da nossa mente a Deus. Cantemos com muita fé. E antes de cantar essa canção, padre, quando o senhor falava, eu pensava que um dos pensamentos ruins que nós temos é de pensar que Deus só agiu lá em Naamã. Era o que vinha no meu coração, que Deus só agiu quando Ele estava ali naquele caminho e curou os cegos, que Deus visitou, que Deus curou tantos lá atrás e que não vai fazer nada conosco. Temos às vezes esse pensamento. Vamos renunciar, e com essa canção que diz dessa graça de Deus, o mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui nessa igreja. A nossa história também quer tocar com a mesma força e poder. São tantos lugares por onde Ele andou, terras, rios e mares, terras, rios e mares tocou. Naquele caminho o cego esperou. No poço em Samaria passou. Na aldeia de leprosos amigos achou. Na aldeia de leprosos
amigos achou, rumo a Emaús consolou, rumo a Emaús consolou. Na árvore o homem, na árvore o homem, de longe ele avistou, e em sua casa ficou. O mesmo Deus e Senhor, cante. O mesmo Deus e Senhor. Hoje passa aqui, cante isso. Hoje passa aqui. A nossa história também quer A tocar. nossa história também. Levanta os seus quer braços. tocar. Com a mesma força e poder, cante. Com a mesma força e poder. Incomparável amor. Incansável amor que procura quem transformar. Que transforma quem encontrar, cante. Que transforma quem encontrar. O mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui, cante com fé. Mesmo Deus e Senhor. Hoje passa aqui, cante. Hoje passa. A nossa história também quer A tocar. nossa história também quer tocar. Com incansável amor. Com a mesma força e poder. Incansável amor. Incansável amor que procura quem transformar. E transforma quem encontrar. E transforma a quem encontrar. E erga o seu braço direito comigo e responda, repita com o Padre com muita fé. Eu, diga o seu nome. Nando Mendes. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. A todo padrão de pensamento A todo padrão de pensamento negativo. negativo. Eu renuncio aos pensamentos de derrota, Eu renuncio aos pensamentos de derrota, de fracasso, de fracasso, de desânimo. de desânimo. Eu renuncio Eu renuncio aos pensamentos angustiantes, aos pensamentos angustiantes, depressivos. depressivos. Eu renuncio Eu renuncio a todo pensamento de carência, a todo pensamento de carência, de rejeição, de rejeição, de desamor. de desamor. Eu renuncio Eu renuncio a toda ruminação a toda ruminação negativa, negativa, a toda opressão na minha mente, a toda opressão na minha mente, a toda ação do mal a toda ação do mal nos meus raciocínios, nos meus raciocínios, na minha mentalidade. na minha mentalidade. Eu renuncio, eu renuncio, eu quebro eu quebro todo mal na minha mente, todo mal na minha mente, em nome de em Jesus. nome de Jesus. E eu consagro agora E eu consagro agora a minha mente, a minha mente, os meus pensamentos, os meus pensamentos, a minha mentalidade, a a minha minha mentalidade, a minha criatividade. a minha criatividade. A Deus, A Deus. vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Põe a mão sobre a sua cabeça. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Lava e purifica agora Lava e purifica agora a minha mente, a minha mente, os meus pensamentos, os meus pensamentos, a minha memória. a minha memória, Lava as minhas lembranças, lava as minhas lembranças, o meu inconsciente. meu inconsciente. Retira da minha mente Retira da minha mente todo pensamento altivo todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu torno agora cativos Eu torno agora cativos todos os meus raciocínios todos os meus raciocínios e eu os subjugo. e eu subjugo, Eu os levo a obedecer eu os levo a obedecer obedecer a Cristo Jesus, a Cristo
Jesus. o nosso Senhor. O nosso Senhor. Eu consagro a minha mente a Deus. Eu consagro a minha mente a Deus. Eu consagro a minha maneira de pensar a Deus. Eu consagro a minha maneira de pensar a Deus. E a partir de hoje, Espírito Santo, E a partir de hoje, Espírito Santo, eu quero que somente eu quero que somente a sua graça, a sua a graça, sua presença a sua presença conduza a minha mente, conduza a minha os mente, meus pensamentos, os meus os pensamentos, meus raciocínios, os meus raciocínios, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. E com muita fé, com muita seriedade, faça o sinal da cruz na testa da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, selando a mente dessa pessoa em Deus, selando essa consagração da mente, do pensamento dessa pessoa, da mentalidade dessa pessoa a Cristo Senhor, porque os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, a nossa mentalidade precisa estar cativa e sujeita à obediência a Cristo e à sua revelação. Vamos aplaudir o Senhor, que com certeza tocou a nossa mente, que com certeza lavou com o Espírito Santo os nossos pensamentos e a nossa mentalidade.